capítulo, Narcisismo Individual e de Grupo. Esse é um dos capítulos mais complexos da teoria de Fromm, porque ele explica como se dá o narcisismo em sua forma individual e a repercussão no narcisismo de grupo. Eu dividi esse capítulo em 3 partes, em que vou tratar, na primeira parte eu vou tratar dos períodos iniciais do desenvolvimento, no segundo o narcisismo individual e patológico, e no terceiro eu vou encerrar com o narcisismo de grupo. Eu também vou fazer algumas reflexões a partir de alguns autores que possam nos ajudar a entender o narcisismo individual e de grupo. Eu vou aqui, nessa primeira parte, que eu chamei de Narcisismo, Grande Reservatório do eu vou falar sobre a diferença entre a leitura de Erich Fromm e a leitura de Freud, falando do período inicial do desenvolvimento, né? Eu vou complementar com alguns autores, sempre levando em consideração a nossa interpretação do fenômeno como sendo uma interpretação sociobiológica. Eu vou começar aqui tratando da descoberta de Freud, que em Erich Fromm ela é ampliada, né? E o Erich Fromm vai afirmar que o narcisismo ele não é vaidade. O narcisismo ele é um grande reservatório de energia, né? Então o narcisismo ele seria para o Erich Fromm muito mais que a vaidade, mas uma questão de sobrevivência, né? O Fromm cria uma teoria do apego a partir da teoria das relações, né? Da teoria dos relacionamentos. Ele vai falar que existe uma necessidade de cooperação. E isso é importante para a gente pensar no desenvolvimento humano a partir da gestação, né? E colocar aqui uma questão essencial para dentro da psicanálise, né? Para que a gente possa pensar a psicanálise não como sendo uma questão de abstração, né? Uma questão metafísica, mas a gente pensar na teoria da psicanálise a partir da constituição do sujeito, que ele é biológico e que ele tem uma biologia que possibilita toda a capacidade de abstração. Então, assim, na teoria de apego de Fromm, a gente vai ver que existem várias questões que estão ligadas à biologia, né? E ele vai trazer esse evolucionismo, né, para dentro da sua teoria. A partir de outros autores, a gente pode encontrar aquilo que Erich Fromm falava. Por exemplo, os estudos do René Spitz e Harry Harlow são 2 estudos importantes para a gente entender a teoria sociobiológica de Erich Fromm. No primeiro estudo do René Spitz, ele tem o ambiente interferindo na biologia. A síndrome do hospitalismo, né, ou a depressão anaclítica, é o ambiente destruindo a possibilidade desse ser humano se desenvolver, né? A interação com os outros, com o outro ou com os sujeitos do cuidado não existiu, e esses bebês que René Spitz estudou, a grande maioria morreram, se não a totalidade. Nos estudos de Harry Harlow, ele vai trabalhar com a questão da interação entre corpo e sujeito a partir da mãe de arame e a mãe de pelúcia. No caso da mãe de arame, o macaquinho Rhesus vai lá e mama, né? Então a função fisiológica, biológica, a pulsão, né, a fome, ela é saciada. Mas para que a segurança daquele animalzinho pudesse se constituir, precisava do enlace que é físico, né? Que o corpo, precisava do corpo da mãe, que era feito pela mãe de pelúcia, né? Em algumas filmagens a gente vê quando eles colocam um animal dentro da gaiola
e não tem a mãe de pelúcia, ele procura um paninho no chão e se abraça naquele paninho, e dali ele ganha segurança para poder olhar o que tem no ambiente. Mesmo assim, ele fica agarrado no paninho. Quando eles colocam a mãe de pelúcia e o animal sobe nela e ele fica agarradinho nela, depois de um tempo ele brinca em todo o ambiente. E mais ainda, ele enfrenta a máquina que foi feita para colocar o terror. Então, nos dois lugares a gente tem, numa falta de interação, acaba com a morte daquelas crianças, ou seja, tem uma interferência direta na biologia, né? Então, as crianças hospitalizadas, a síndrome do hospitalismo e a depressão anaclítica, ela tem uma depressão que ela afeta a biologia, e no outro lado a gente tem uma mãe de pelúcia que fortalece aquele animalzinho, causando segurança, e ele pode então explorar aquele ambiente. Eu tratei isso no meu livro Nervuras, escrito como uma tese de formação em psicanálise, que eu tratei sobre essa questão de constituição biológica e constituição psíquica numa cultura de hiperconectividade, onde as interações elas passam a ser virtualizadas, ou seja, elas não são mais físicas. E como que se daria isso? Então, ali eu estava discutindo sobre como que é complexo a gente pensar sobre a constituição do sujeito quando a interação está na ponta do dedo, quando a interação se dá numa tela fria, né? Então, mais que isso, né? A gente tem que pensar que a gente nasce de um estado absoluto de narcisismo, né? E passa a interagir com outros. Quando eu interajo somente com uma tela, eu vou ter uma constituição bem significativa, né? Então, quando vamos para um lugar de cuidado pleno, né, a gente vai pensar, por exemplo, no útero. É um cuidado pleno. Todo o corpo do bebê está sob cuidado, né? Existe um hold ali, esse hold é biológico, é universal, né? E poderíamos dizer que quando existe o nascimento, esse hold ele se rompe, né? E aí é uma primeira significação de limite de corpo e de limite psíquico, embora isso não tenha significância na linguagem e na língua, na estruturação da linguagem, né? Mas a gente tem ali um tipo de mudança de ambiente muito grande, né? O corpo, ao mesmo tempo que ele perde a segurança, ele ganha em conquista, né? Conquista maior amplitude de movimento, ele conquista mais movimentos, né? Ele pode gritar, ele pode se expressar com maior facilidade, e isso é liberdade, né? Então, ao mesmo tempo que perdemos a segurança, ganhamos em liberdade, tá? Existe sim um choque entre aquilo que era a pressão exercida pelo corpo da mãe e agora sem essa pressão exercida. Mas também, né, existe a questão do som, da luz, que é uma internalização do mundo externo. Além dessa internalização da luz, existem os estados da matéria, o físico da chapa, onde é largada a criança no nascer, o toque da luva do médico, essa relação do bebê ao nascer, né? Então isso já é uma internalização de significado, né? Embora não se tenha produção de linguagem aí nesse momento, né? Porque a linguagem ela vai ser posterior, né? Mas a cultura já está sendo recebida, né? E o receber da cultura está nesse acolhimento inicial, que dependendo como for,
pode causar problemas na biologia, né? Por exemplo, os cuidados, tanto no período da gestação, do nascimento, quanto depois do nascimento, né? Então, a partir do nascimento, a partir do acolhimento pela cultura, a gente vai ter na cultura a formação de uma tríade, né? E essa tríade seria a mãe com seu bebê mais um terceiro. O terceiro seria a função paterna, né? Então, assim, seria formada a simbiose mãe-bebê, né? E os demais cuidadores. E é nessa interação entre todas, nessa tríade, que vai se produzir a linguagem. E isso na interação entre os corpos, né? Que vão se comunicar e comunicar, né? E nessa interação vai se constituir o sujeito, que é individual, contudo carrega toda a riqueza desses contatos, toda a riqueza dessa comunicação e dessa interação, que foi tema do meu livro Nervuras. A mãe nos primeiros dias de vida é parte e extensão do corpo do bebê, né? Temos a mãe ali como um primeiro e o bebê como um segundo. E com a entrada do terceiro nessa relação, vai se estabelecer a entrada da cultura. E por que tem a entrada da cultura? Porque existe um romper da díade, né? O romper da simbiose mãe-bebê, né? E ali vai se constituir a linguagem, e essa linguagem a gente chama de introdução da linguagem, né? Então, assim, nós temos nesse ponto, né, nesse romper da díade mãe-bebê, a gente tem a função paterna introduzindo a descontinuidade ou a introdução dos objetos, né? Alguém poderia pensar que estamos de acordo com uma visão patriarcal da ciência ou da psicanálise, de um biologicismo em que a gente pensa que as coisas são dadas pela biologia, mas não, as coisas são dadas dentro de um ambiente social e de acordo com esse ambiente social. Contudo, a gente tem que retomar aquilo que René Spitz estudou, que existe uma biologia. E essa biologia ainda é um útero que é carregado por uma mulher, né? Então, esse é o ponto que a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não possa também cair na ideia de que é a função da mulher os cuidados no ambiente social. Mas não, é função do ambiente social cuidar da mulher para que possa ser uma cuidadora, né? Mas tirando essa questão da visão crítica, da análise crítica do desenvolvimento humano a partir da ciência que tem base nesse patriarcado, né? A gente tem que entender que existe um primeiro e um segundo, que são simbióticos, né? E o papel do terceiro é romper essa simbiose, né? Incrementar a comunicação e participar ativamente dessa interação. Se a gente pensasse nas mãos que se tocam do Merleau-Ponty, a gente tem a compreensão mais próxima daquilo que queremos falar sobre simbiose mãe-bebê, que seria quando eu toco uma mão na outra, eu não consigo distinguir qual mão é, se é a mão direita ou se é a mão esquerda, porque a minha percepção ela vai unificar o toque, né? Então, assim, essa é a questão. Precisa separar, precisa romper essa díade. E primeiro é um rompimento simbiótico biológico, no nascimento e corte do cordão umbilical. Num segundo, um rompimento psicológico, em que eu tiro a criança do convívio da mãe. O que eu quero dizer em retirar eu rompo essa barreira psicológica do cuidado, né, da preocupação, para que essa criança tenha segurança, mas que essa criança saiba que ela pode retomar, que ela pode voltar. Então a mãe e o bebê, elas são um prolongamento, elas são uma continuidade, né? E neste caso
a entrada do terceiro, a função do pai pode ser a mãe com seu bebê e a outra mãe, o pai com o seu bebê e a entrada do outro pai. A gente já tem estudos que confirmam que a secreção de ocitocina, ou o hormônio do cuidado, o hormônio das relações, né, ele é secretado entre os casais homoafetivos masculinos, dois homens, no casal homossexual, eles um dos homens ele vai secretar mais ocitocina e ele vai ser aquele mais cuidador. Precisa ser rompida essa simbiose, né? Então a constituição é de um terceiro, né? Pode ser uma mãe solo que num ambiente de convívio alguém entre, a avó, um avô, um tio, uma tia, um professor, uma professora, mas precisa se romper esse cuidado, né? Porque senão a mãe ou o cuidador principal vai entender antes mesmo que a criança fale tudo o que a criança quer. E esse dar tudo o que a criança quer ou negligenciar totalmente a criança, as duas pontas da curva legal, né? As duas pontas elas são prejudiciais para o desenvolvimento do sujeito, né? E aí a gente pode cair num sujeito narcisista patológico, tanto pela negligência quanto pelo excesso, né? Então, nesse caso, na entrada do terceiro, né, a gente tem que pensar que o desenvolvimento humano, né, ele não é tão simples quanto o desenvolvimento animal, que também não é simples, mas nós temos a constituição da linguagem. E nós somos sujeitos da linguagem. E no mundo de hiperconectividade, a gente tem que pensar que a linguagem vai estar nos rodeando por todos os lados, né? Então, o desenvolvimento humano, para mim, é uma jornada de sair do eu total, né, para aprender a amar o não eu. E para poder conseguir ver o recorte em si mesmo e se aproximar do outro, né? Então, esse não eu, ele é uma parte da constituição do psiquismo onde está carregado de afetos, né? Sejam eles afetos negativos, positivos, mas vai estar carregado de afetos. Mas existe, esse não eu existe. Senão ali, nesse não eu, vai se constituir a indiferença, que é a base do narcisismo, né? E aí a gente tem todas as repercussões que é essa indiferença com o outro, indiferença com a vida e esse espelhamento narcísico do eu no outro. Tá? A gente vai dar continuidade no próximo vídeo sobre o narcisismo individual, pensando o narcisismo na teoria do louco e como que esse narcisismo individual pode afetar milhões de pessoas e até mesmo acabar com a própria existência.